A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, ouvintes da Jequié-FM, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais um domingo, pela graça do nosso Senhor, um domingo, dia 24 de agosto de 2025, mais um programa Sementes da Fé, oferecido pela IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Programação às quartas às 19 horas e domingo às 19 horas. Contamos com a sua presença e de toda a sua família. Quem vos fala aqui é o pastor Gerson Barros, pastor presidente da igreja, e gostaríamos nesta manhã de lermos o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, sobre uma visão do Cristo glorificado. Nós temos que desmistificar o livro de Apocalipse, que traz tanto medo, traz tanto desespero para alguns que leem, mas temos que ter essa esperança no meu e no teu coração. O livro de Apocalipse é um livro de esperança em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio à desesperança. Precisamos nos esperançar em quem? Na visão do Cristo glorificado. Não importa as circunstâncias que eu e você temos vivido, o que importa é estarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro
e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, amém e amém. Queridos ouvintes da JQE-FM, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esta palavra maravilhosa do primeiro capítulo do livro da Revelação, o livro de Apocalipse, é uma esperança para mim e para você. É uma leitura do triunfo de Jesus sobre todo o mal, para a glória e honra de seu Pai. O livro de Apocalipse, escrito entre 90 a 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano, não é apenas sobre eventos futuros, mas, sobretudo, uma revelação de Jesus Cristo em glória. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, por causa do evangelho que recebe, a visão que transforma a sua fé e fortalece a igreja perseguida, com o propósito de revelar o Cristo glorificado. Ao escrito de João no capítulo 1, é para que eu e você possamos receber coragem, o encorajamento a todos os irmãos e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da história, da igreja e da eternidade. Quando nós lemos o capítulo 1, do versículo 1 a 3, nós encontramos a revelação e a bem-aventurança. Bem-aventurado significa dizer felizes. Felizes aqueles que recebem a palavra e a praticam. Então é a revelação de Jesus, não apenas sobre ele, mas dada por ele. João, na revelação e na bem-aventurança dos versículos de 1 a 3, ele mostra o que em breve deve acontecer. É uma mensagem de urgência, é uma mensagem para aquele momento de perseguição do imperador romano. E diz mais as bem-aventuranças: o que ler, o que ouve e o que guarda. Apocalipse é o único livro da Bíblia que começa com uma bênção prometida a quem o estuda e pratica a verdade da palavra de Deus. Cristo é o Senhor da história. João começa a ter uma visão e é dado a ele para escrever no livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o começo e é o fim de todas as coisas. Nada escapa do controle de Jesus Cristo. Governos, reinos e até a vida da igreja estão tudo e todos debaixo de suas mãos. Está no seu controle. Tudo está no controle dele. Confiança em meio à crise, meu irmão, minha irmã, amados e queridos ouvintes da GQFM. Mesmo quando tudo parece sem rumo, Cristo continua sendo o Senhor da história. Toda a história, antes da fundação do mundo, tudo está planejado. Tudo está no controle dele. João saúda as 7 igrejas da Ásia, número que simboliza a totalidade, representa todas as igrejas de Cristo Jesus, ou melhor, toda a igreja de Cristo Jesus, porque a igreja de Jesus Cristo é una, ela é uma só, é um só corpo, ao qual ele é a cabeça. A Trindade revelada nesse capítulo 1 de Apocalipse é algo espetacular, maravilhoso, fantástico. Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, os 7 Espíritos que estão diante do trono, e a pessoa bendita de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. E o louvor nesse versículo, aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está lá no versículo 5 do capítulo 1. A declaração messiânica nesse capítulo: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Versículo 7. A autoafirmação divina que ele também é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou de A a Z. Versículo 8, ao qual nós lemos. Cristo é o Senhor da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem. Os 7 cartiçais representam a igreja. Versículo 20: Cristo está no meio da igreja, cuidando, guiando e corrigindo. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus que Deus ama a quem ele corrige. Mateus capítulo 28, versículo 20, a Bíblia vai dizer no Evangelho e a biografia de Jesus Cristo: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja não está sozinha. O Senhor caminha em nosso meio. Mesmo em tempo de perseguição ou fraqueza espiritual, Ele está contigo. Ele estava em espírito no dia do Senhor, isso quer dizer no domingo, na primícia da semana, no primeiro dia da semana. Por isso que eu costumo dizer, e já disse inúmeras vezes nos programas Sementes da Fé, uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo, a primícia da semana. E João diz mais: ouviu voz como de trombeta, o que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas. Cristo é o Senhor da eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 que lemos: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Cristo Jesus venceu a morte e o inferno. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Corinto, capítulo 15, versículos 55 a 57, onde está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A eternidade pertence a Ele, e aqueles que nele confiam vivem sem medo da morte. Nós não podemos temer nada. O próprio João, em sua primeira epístola, vai dizer que o amor lança fora todo medo. Deus é amor, então o amor nele lança fora todo medo, inclusive e principalmente o medo da morte. Uma vez que Jesus é revelado no capítulo 1 de Apocalipse como o primogênito dentre os mortos. Então, se ele é ressurreto, se ele ressuscitou, não devemos temer a morte. Por quê? Porque assim como Jesus está ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, nós também seremos ressuscitados pelo mesmo poder do Espírito Santo de Deus. Nossa esperança não está nessa vida, mas na vida eterna em Cristo Jesus. A visão do Cristo glorificado. João vê Jesus em glória, descrito em linguagem simbólica e majestosa. 7 candeeiros de ouro, as igrejas. Filho do homem, uma referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13. O livro de Daniel, na Antiga Aliança, é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Vestes, talares e cinto de ouro significa sacerdócio e reinado, sacerdote e rei. Cabelos brancos como a lã, eternidade e sabedoria. Olhos como chama de fogo, penetram e julgam. Pés como bronze reluzente, firmeza e juízo. Voz como de muitas águas, autoridade e poder. 7 estrelas na mão direita, anjos ou líderes das igrejas. Espada afiada que sai da boca, a sua palavra, que é a verdade. Rosto como o sol que brilha ao meio-dia, glória inefável, uma glória indescritível, indizível, uma beleza radiante. Qual a mensagem central do capítulo 1 do livro de Apocalipse? Cristo é o Senhor da história. Ele é o Alfa e Ômega. Cristo é o Redentor. Ele nos amou, lavou e fez reino e sacerdotes. Cristo é o juiz. Seus olhos penetram e julgam com justiça. Cristo é o glorificado, está vivo e reina para sempre. Cristo está no meio da igreja. Ele caminha entre os candeeiros. Isso é de uma beleza fascinante. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM. A beleza nesse capítulo 1 de Apocalipse me chama a atenção pela glória manifesta através do poder de Jesus Cristo. E João tem um privilégio de receber esta revelação e contar tudo isso escrito no livro para que eu e você tenhamos acesso, para que eu e você possamos nos esperançar, ter a esperança do Cristo glorificado. Para quê? Para que eu e você
possamos estar atentos e apercebidos e temos a mesma visão que João teve na ilha de Pátimos para a glória, honra e exaltação do nosso Deus e Pai. Mas quais aplicações práticas podemos tirar, pastor Gerson, desse primeiro capítulo do livro de Apocalipse? Confiança na soberania de Cristo. Ele controla a história. Está tudo sobre o seu controle. Esperança em meio à perseguição. João estava exilado, mas viu o Cristo glorioso. Ele viu, ele teve a visão, ele ouviu o Cristo ressurreto. O Cristo em poder e glória. Chamado à santidade. Jesus conhece e examina a sua igreja. Ele corrige a sua igreja. Ele exorta a sua igreja. Ele edifica a sua igreja, porque Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Qual outra aplicação prática? Vida de adoração. Ele é o único digno de glória, de honra e de louvor. Qual a minha praticidade e a sua praticidade diante dos que estamos ouvindo, diante do que estamos lendo em Apocalipse capítulo 1? Fidelidade até o fim. Mesmo em tribulação, a vitória é garantida em Cristo Jesus. A vitória é certa pelo seu poder. Assim como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, que é a partir do versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o aguilhão da morte? Foi vencida, foi cravada na cruz do Calvário. Foi cravada pelo sangue redentor da pessoa bendita de Jesus Cristo. Esta fidelidade que Ele espera de mim, de você, uma fidelidade até o final, uma fidelidade até o fim. Para quê? Para que em meio às circunstâncias ao qual eu e você estamos passando, vivendo ou que iremos viver, nós que tenhamos esperança em Cristo, que tenhamos essa garantia nele. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa salvação. O capítulo 1 de Apocalipse nos mostra que a revelação não é sobre catástrofes ou apenas sobre o futuro, mas, sobretudo, Jesus Cristo glorificado. Ele é o centro da história. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Rei que virá em glória. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e fim. O Senhor da igreja, que caminha entre os candeeiros. E o Senhor da eternidade, que venceu a morte. E se Ele venceu, nós também venceremos. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu tenho algumas perguntas de reflexão para mim e para você nesta manhã de domingo, 24 de agosto de 2025. Se Cristo é o Senhor da história, devemos confiar em seu governo soberano. É o único governo confiável em toda a história humana. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM. Ele é o único governo soberano e confiável. Se Cristo é o Senhor da igreja, devemos obedecê-lo como a cabeça da igreja. Outrora me perguntaram algo que a igreja brasileira estava morrendo, assim como morreu na Europa.
E eu disse para ele que a igreja verdadeira de Jesus Cristo jamais morrerá, porque ele é o ressurreto, ele é a cabeça, então não terá morte cefálica, porque ele é o ser pensante. Nós somos membros do corpo dele, uma unidade só, num corpo só, em um Cristo só, um só Espírito, um só batismo, para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Se Cristo é o Senhor da eternidade, devemos viver com esperança e santidade, aguardando a sua segunda vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como João caiu morto diante dele ao vê-lo, ao ouvi-lo, a ver aquele esplendor de glória, nós também devemos nos prostrar em reverência, mas ouvir sua voz dizendo: não temas. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E eu espero ouvir um amém de todos os ouvintes da Jequié FM e amados e queridos irmãos e irmãs, para a glória de Deus Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai Celeste, por tudo que tu tens feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve um amor assim. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Todo-poderoso Deus, tu és Deus, todo-poderoso Deus, é um grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus, é um grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus, é um grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. Todo o poder foi dado.
chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.